Boa noite a todos. Vamos começar a nossa mais uma aula síncrona de programação. E hoje eu vou novamente utilizar os trabalhinhos que vocês entregaram no último final de semana para debater algumas questões, alguns equívocos que vocês cometeram e já amadurecer as ideias para a gente seguir para a nossa próxima atividade, né? Que já tem um exercíciozinho que eu passei para vocês que está lá no Google Sala de Aula. Então, primeiramente, vamos dar uma olhada nos nossos trabalhinhos. Então, deixa eu compartilhar a tela para vocês, que aí vocês veem grandão na tela de vocês o que eu estou mostrando. Então, eu vou colocar aqui os trabalhos que eu achei que valia a pena a gente dar uma olhada, tá? E vou comentar algumas coisas sobre o algoritmo que foi colocado. Não estou citando o nome de quem é o trabalho, né? O dono vai reconhecer, mas só para deixar claro que não estou identificando quem é o dono de cada trabalho. Mas tá, esse primeiro aqui, tá, a estrutura inicial tá bem seguindo a linha do que a gente fez, que não é problema nenhum, né? Tá legal. Aqui embaixo tem uma estrutura que se repete, tá vendo? Aqui, ó. Se repete, que é uma coisa que vai acontecer bastante nos nossos algoritmos daqui em diante. A gente só tem que conseguir identificar o momento correto de fazer essas coisas, tá? E aqui, sim, aqui no iniciozinho ficou meio confuso para mim o que a pessoa estava querendo dizer, né? Porque ela fez isso daqui numerado, depois parou de numerar, e aqui embaixo ele mandou repetir os processos de 2 a 5, que eu imagino que seja esses daqui. Mas isso, sim, ajustar esse tipo de coisa, né, é só uma questão de tempo, até porque quando a gente entrar na linguagem de programação, a nossa próxima atividade já entra, a linguagem de programação nos obriga a padronizar as coisas. Né? Ele fala, eu só aceito se for assim, se não for assim eu não aceito. Então, ele já obriga a gente a padronizar a forma de escrever o algoritmo. Tá? Mas vamos lá ao que está escrito aqui, ao algoritmo em si. O que ele fez? Primeiro, calculou aqui o resto da divisão do valor que a pessoa pediu para sacar por 200. Tá? E armazenou o resto em R. Aí ele, se o R for 0, então fornecer as cédulas. Beleza, só que aí tem uma questão. As cédulas, quantas cédulas? Qual é a quantidade de cédulas? Não está aqui. Tipo, a pessoa fez isso, chegou ao ponto que eu consigo fornecer as cédulas, mas ele não preparou quantas cédulas são. A gente tem que pensar no algoritmo, sim, com um nível de detalhe que a gente pensa, tipo, como que a pessoa vai, como que a máquina ou o computador vai fazer isso? Tipo, fornecer as cédulas. A gente tem que perguntar quantas, quais cédulas, né? A quantidade disso, como que ele vai fornecer. Não, esses detalhes não tá aqui, né? Então, primeira coisa, tá aqui, né? Depois, se o R for igual a 1, tá? Informe que não é possível sacar o valor. Então, se ele deu aqui, se o R deu 1, ele está falando que não dá para sacar o valor. Mas aqui, ó, se foi 201 que a pessoa pediu, então V200, o resto da divisão de 201 por 200 vai dar 1. E ele vai falar que não é possível sacar. Mas é possível. Não é possível dar uma nota de 200 e uma nota de 1. Mas vai ser possível sacar com outras combinações. Que aí é o que ele não conseguiu detalhar de como que o algoritmo ia ter que fazer isso. Então, esse algoritmo aqui tem alguns erros, né? Por exemplo, né, esses que eu destaquei aqui, mas que mais para frente a gente vai tratar eles. Quando a gente inserir a linguagem de programação, algumas dessas coisas já vão ficar mais claras que podem ou não podem ser feitas. Tá? E aqui ele tentou, por exemplo, ó, aqui depois, ó, o R é o resto da divisão de V por 200. Se o R for maior do que 0,
dividir por 100, aí dividir o que por 100, fazer o que com o resultado, ficou meio, né, solto aqui, e repetir o processo de 2 a 5, que é isso daqui, ó. Se o resultado for 0, fornecer as cédulas. Também faltou a questão, quantas cédulas de cada, né? Se o R for 1, não dá para fornecer, não dá para sacar. E novamente, não quer dizer que não dá para sacar, tá? Quer dizer que a gente tem que arrumar uma outra estratégia, tá? Então, esse daqui tem alguns errinhos, mas que a gente consegue tratar mais para frente, tá? Aí deixa eu ver um outro caso aqui. Caso 2. Beleza. Esse daqui, primeiro, ele está incompleto. Por quê? Ó, ele tá fazendo o processamento aqui, ó. Separar aqui só para ficar mais fácil de enxergar. Está fazendo o processamento, ele está começando do menor valor para o maior valor. Ó, se o valor que a pessoa digitou é 0, não retire nenhuma nota. Beleza. Se o valor for 6 ou 8, né, deveria ser ou aqui, né, se for 6 ou 8, distribua notas de 2. Beleza, mas quantas notas de 2? A pessoa já supôs que o computador vai entender isso e vai saber, são 3 de 6, ou 3 de 2 para dar 6, ou 4 de 2 para dar 8. Só que a gente tem que falar para o computador o que ele tem que fazer. Se a gente não falar o que eles têm que fazer, a gente ficou no meio do caminho. E aqui ele ficou no meio do caminho, tá? Aí depois, se os valores for 1 e 3, não existe possibilidade. Tudo bem. Mas aí, se o valor for 2, retire uma nota de 2. Tudo bem. Se o valor for maior ou igual que 2 e que seja menor do que 5, então, maior ou igual que 2, então vai ser 2, 3 e 4, divida o valor por 2 e a sobra dos valores distribua de cédulas de 2. Aqui ficou meio confuso, porque não é a sobra, né? É o quociente, talvez. Né? E aí tudo bem, ó, para valores maiores ou igual que 5, que seja menor do que 10, então 5, 6, 7, 8, 9 e o 9, divida o valor por 5 e a sobra distribui de notas de 2. Aí o sobra, eu entendo que pode ser o resto, né? Então, daria uma nota de 5 e alguma quantidade de 2. Só que aí vem o problema. E o 6? Ah, não, o 6 ele já tratou antes aqui, né? Porque aqui ele tá tratando, né, esses valores, mas alguns poucos ele já tratou antes. Aí fica meio, né, confuso. Aí, ó, o 10, entre o 10 e o 20. Aí, ó, do 20 ao 50. E tá, do 50 em diante ele não fez. Por que que isso tá, sim, tá ficando mais complicado do que o necessário? Porque ele tá tratando do menor para o maior. Quando ele trata do menor para o maior, ele perde a vantagem que é a vantagem que existe de tratar o maior do maior para o menor. Porque quando ele for tratar, sei lá, 250, né, se ele tratar do maior para o menor, ele vai tratar o que é relevante ao 200. O que sobrou? Se sobrar 50, mais para baixo ele vai tratar o 50. Seja o 50 que sobrou do 200, ou que seja o 50 por ele só. Da mesma forma que se fosse o 50 que sobrou do 150. Então ele está tratando qualquer coisa que tenha 50. Então ele trata aquilo para mais detalhes. Senão ele ia ter que, quando chegasse lá no 250, tratar especificamente. Quando for 250, dá tantas disso. E aí você acaba, né, tendo retrabalho na hora de fazer o algoritmo. Tá? E isso a gente organiza quando a gente está pensando no algoritmo. A gente tem que enxergar de, putz, eu estou fazendo isso de novo. Será que não tem uma forma de eu organizar o meu algoritmo que eu não faça essa coisa várias vezes? Tá? Esse é um exercício mental que a gente vai ter que fazer quando a gente estiver idealizando o algoritmo. Tá? Bom, caso 1, caso 2, cadê o meu caso 3? Meu caso 3 tá para cá. Isso. Esse outro caso aqui. A pessoa começou, ó, se for
se o valor que pediu para ser sacado foi 1 ou 3, já descarta logo de cara. Beleza, isso não tem problema nenhum. Aí se o Z termina com 1, 3, 5, 7 e 9, começa distribuindo uma nota de 5. Beleza. Só que aqui tem um detalhezinho, que é um detalhe pequeno, que verificar se o algarismo, se Z termina com 1, 3, 5 e 7, não é algo tão simples assim. A gente tem que falar para o algoritmo como ele vai fazer isso. Ele teria que pegar qual é o resto da divisão do Z por 10, que aí ele vai pegar só, né, o último dígito e verificar se o resto foi 1, 3, 5, 7 ou 9. A gente tem que falar o como fazer isso. Né? Então faltou esse detalhe aqui, mas tudo bem. O meu foco aqui é uma outra coisa, tipo, ele primeiro verificou esses caras aqui, né, o último dígito, e falou, distribua uma nota, né, de 5 para resolver isso daqui. Tá. Aí depois ele vai ver o 8 e 6. Aí distribua apenas nota, se for, né, se ele foi 1, 3, 5, 7 ou 9, ele vai distribuir nota de 5. Tudo bem que com 1 e 3, né, a gente tem que ver como é que isso vai resolver. Mas aí com 6 e o 8, dá. Então ficou de fora o 2, o 4, só o 2 e o 4, né? Que aí ele ia resolver normal aqui. Aí depois ele vai e segue o normal, tipo, ó, 200, 100, 50, 20, 10, 5 e 2. Tá? Seguindo o caminho correto. Só que aqui novamente tem um erro parecido com o que outro trabalho mostrou. Ele falou assim: entregar uma nota de 200, entregar uma nota de 100. Como é isso, né? O que ele vai fazer, né? Como vai ser essa conta? E outra coisa aqui, é uma nota de 200, e se fosse R$ 400, deveriam ser duas notas de 200. Por que ele não fez aqui? Porque ele não fez a conta para saber exatamente quantas notas foi. Né? Ele aqui se preocupou, ó, se o valor for assim, então vai ter que entregar nota de 100. Então entrega a nota de 100. Precisava ir um pouquinho mais no detalhe de como que ele vai fazer isso. Tá? E aqui, essa conta que ele está sendo feita, essa conta também está meio estranha, porque aqui, ó, o Z é o valor que ele vai pedir, né? Se o vai pedir como resultado. E aqui são quantas notas de 200. Então, se ele pediu, sei lá, R$ 500, aí ó, 500 menos quantas notas de 200? 500 menos 2 vai dar 498. E aí? Então, ficou meio desorganizado aqui, mas a gente vai aprender como organizar essas coisas também. Isso daí é mais organizar, prestar atenção nos detalhes para ver como que uma coisa leva a outra. Diga. Pode, pode. Esse aqui. Sim. Era aqui das notas desse menos esse. Sim. Uhum. Ah, sim. Tá, então vamos fazer aqui só para usar o seu exemplo. 400. Tá. Hum. Tá, então calma lá. Então,
Porque aqui eu entendi que o B era a quantidade de notas de 200. Então o B é igual a 200 reais. É o número 200. Tá, tudo bem. Então, porque assim, pode ser tratado o algoritmo das duas formas. Então a gente tem que, né, deixar claro o que a gente está fazendo. Se o B era a quantidade de notas de 200 reais ou se era o valor 200. Então aí começa a fazer sentido. Então se aqui era 400, 400 menos 200 vai sobrar 200. Aí ele vai fazer isso enquanto for maior do que... então aí ele vai entrega uma nota, que aí aqui é o que falta o detalhe que eu falei, né? Que aí aqui você deveria ter um outro carinha, tipo um N200 mais recebe N200 mais um, para saber que você tem mais uma nota, né? Algo desse tipo. Oi. Não, nem precisa do se não, porque como ele está com enquanto, se o enquanto não for atendido, ele já vai para o próximo. Então não precisa nem colocar o se não. Tá? O se não sim, vai ser automático, né? Porque se sim, faz isso. Se não, segue a vida. O se não segue a vida sempre existe, tá? Então, enquanto foi isso, faz tal coisa. Se não for, segue a vida. Então, vem para cá, que aí é o de 100. Como em seguida do de 200 ele botou o de 100, já vai ser isso. Então, não precisa nem colocar o se não. Tá? Então, aí começaria a fazer mais sentido, né, no seu, que aí aqui não seria a quantidade de notas, e sim o valor. E aqui, aí eu teria que ter uma variável para ser a quantidade de notas, porque eu preciso saber qual é a quantidade de notas no final, tá? Mas, né, porque é o que eu pedi no algoritmo, quantas notas de cada valor vai ser colocado. E aqui você está supondo assim, entreguei a nota, está entregado magicamente, isso vai, a pessoa, o usuário vai saber. E a gente tem que gerenciar essas informações para entregar essa informação para ele adequadamente. Tá? Mas, sim, essa confusão é totalmente normal para esse ponto que a gente trata da disciplina. E é melhor justamente você falar, você ter perguntado, porque aí a gente trata essas ideias agora no início, porque mais para frente a gente vai estar tratando de coisas mais complicadas, né? Entendido? Beleza, então. Então agora vamos para o próximo caso. 4. Tá. Aí aqui vem um exemplo justamente que sim, a gente não se dá conta do nível de detalhe que a gente tem que tratar e a gente não toma conta das nossas variáveis, né, quando a gente, né, perde, né, a atenção nesses detalhes. Que aí aqui, ó, a pessoa pediu receber, né, um número A, que é o valor desejado. Então A tem o valor desejado. Aqui ele fez mais ou menos o que você tinha falado aí antes, só que para ele, sim, aqui para mim ficou claro que B tem o valor 200. Lá naquele por conta do jeito que você escreveu, pareceu para mim que você estava falando a quantidade de notas de 200 reais, tá? É que ele seguiu mais ou menos a sua ideia, né? Então, ó, o B vale 200, o C vale 100, o D é 50, blá, blá, blá. Todos aqui. Aí, ó. Oi. Sim, pode, mas sim, é que nas próximas vezes, nos nossos próximos trabalhos, nós já vamos estar lidando com o algoritmo, com a linguagem em si. Aí a linguagem não aceita essas coisas, sim, sim, tão mais textuais do jeito que a gente tá fazendo aqui. Ele só vai aceitar a forma exatamente daquele jeito. Então a nossa forma de escrever vai ser um pouco diferente. Tá? Mas se você for escrever um algoritmo, sim, é só você escrever o algoritmo textual de uma forma que não fica ambíguo, que a pessoa leia e entenda o que você quis dizer, porque às vezes você quis dizer uma coisa, a pessoa entendeu a outra um pouco diferente. Beleza?
Então tá. Aí aqui, se o A for igual a 1 ou 3, então quer dizer que se a pessoa pediu para sacar R$ 1 ou R$ 3, né, a máquina deverá informar que não é possível o saque. Beleza. Z é o número de cédulas inteiro e R é o resto da divisão. Beleza, ele só meio que declarou a variável aqui, né? Então ele falou aqui, ó, Z vai ser A dividido por B. Então vai ser o valor que a pessoa quer sacar dividido por 200. Então se a pessoa quer sacar R$ 400, 400 dividido por 200 deu 2. Então, ó, se Z, né, ele botou o resultado, o 2, em Z. Se o Z for maior do que 0, então a máquina irá retirar Z notas. Viu? Ele aqui já fez aquele detalhezinho que no anterior faltou, tipo, falar quantas notas vão ser de determinado valor. Tá? Aqui ele estava falando só das notas de 200. Se não, né, se não for maior do que 2, passa para a próxima nota. Beleza. Aí aqui, o laço, enquanto o R for maior do que 0. Aqui, sim, ele deveria ter feito duas coisas, mas eu entendi, sim, eu consegui entender o que ele quis dizer com isso daqui, né? Que o quociente vem para cá e o resto já vai para o R, tá? Mas isso daqui, ó, esse cara deveria estar aqui em cima para fazer sentido, porque senão esse R ainda não foi calculado, o R só é calculado depois, tá? Essas são as sequências que a gente teria que tomar cuidado. Enquanto o R for maior do que 0, né, ele calcula aqui, se o R for igual a 0, a conta acabou. Se não, o R será calculado novamente para a próxima nota inferior à primeira, se R for igual a 0. Aqui ficou meio confuso, mas, né, eu imagino que ele vai calcular o R para o 100 agora. Mas isso não está descrito aqui, está descrito textualmente aqui e tem essa outra parte aqui, então ficou meio confuso. Mas o grande erro, equívoco aqui é esse daqui, ó, porque aí o valor de A, ele veio, sim, vamos supor que ele resolveu aqui. Beleza, aí ele vai fazer, ó, Z é igual A dividido por C, A dividido por 100. Quanto que é o A? É o valor que ele primeiro pediu para sacar lá, então ainda é o 500. Então ele iria dar duas notas de 200, né? Ia dar 4 ou 5, né? Se for 400, né? Eu falei 400. Então, 400 dividido por 200 deu 2, ele entregou duas notas de 200. Aí chegar aqui, 400 dividido por 100 vai dar 4, ele vai entregar 4 notas de 100 também. Então ele vai entregar 2 de 200, 4 de 100, de 50 ele vai entregar 8 e assim por diante. Por quê? Porque em momento nenhum ele atualizou o valor de A. O valor de A é o valor original e ele faz isso para cada um desses valores. Então, ele vai dar R$ 400 em notas de 200, R$ 400 em notas de 100, R$ 400 em notas de 50, porque em momento nenhum está descrito no algoritmo que o valor que foi entregue tem que ser diminuído, subtraído do valor de A. Diga. Sim, sim. Hum. Aham. Tá. Tá. Ah, entendi. Não, ele poderia ter sido aqui, poderia ter sido aqui, por exemplo. Ele só tem que ser, se você vai calcular o valor de R e vai utilizá-lo em seguida, sim, vai utilizar em algum momento, você tem que calcular esse valor antes de utilizar. É regra básica de lógica, de raciocínio lógico. E para você ter, sim, poder fazer essa conta, você tem que ter já acesso às informações dele. Então você tem que fazer esse antes, mas não pode ser, por exemplo, aqui em cima, porque você ainda não tem o valor de A. Então pode ser daqui para baixo. E aqui, ó, como você
configurou ou definiu o valor de B aqui, então ele não pode ser antes dali também. Então ele pode ser em qualquer ponto depois daqui e antes daqui. Então qualquer ponto aqui ele funcionaria. Só que lógico tem alguns pontos que faz assim, que as ideias ficam mais juntas, como se fosse, sei lá, os parágrafos de um texto, né? Então colocar aqui, ele fica mais... Você lembrou? Sim. Sim, às vezes não, né? Nesse caso, sim, você colocar essa linha abaixo do momento em que você precisa do resultado dela, você, sim, seria um erro. Então ele tem que ser antes. É. Ah. Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim. Esse daqui eu entendi. Tá. Sim. Sim, mas a minha questão aqui é que, por exemplo, quando você vai verificar quantas notas de 100 você precisa, você já verificou quantas notas de 200 você precisa, certo? Aí, por exemplo, se você precisar de R$ 500, né? Então, você vai dar duas notas de 200. Sobrou 100, que você ainda tem que dar. Aí, quando você for verificar quantas notas de 100 você vai verificar, você está fazendo conta com o A. O A tem 500. Você vai dar 5 notas de 100. Então, você deu duas notas de 200 e 5 notas de 100. Sim, sobrou 100. Só que você não botou esse resto, esse que sobrou, lugar nenhum em A. A tá o valor original e não é o resto, não é o que sobrou. Entendeu? São duas informações diferentes que você imaginou que essa informação ia parar em A. Só que você não falou em lugar nenhum, em momento nenhum, que era para pegar o R e jogar em A. Se você tivesse fazendo essa conta aqui com o R, que é o que sobrou da conta anterior, não estaria errado. Mas você fez com o A. O A é o quê? É o valor que a pessoa pediu para sacar. Então, o valor original. Se a pessoa pediu, sei lá, 1 milhão de reais, você vai dar 1 milhão de reais em notas de 200, 1 milhão em notas de 100 e assim por diante. Porque você está sempre usando o valor original e não o que sobrou do que você já deu para ela. Entendeu? Então, é um detalhezinho, sim, é um detalhezinho, mas o problema é que em programação, esse detalhezinho faz com que o resultado seja errado. Porque o computador, ele não sabe o que você quis dizer, ele só sabe o que você disse. E se você disse com um detalhezinho errado, ele vai fazer o que você disse. E vai seguir a vida. Sacou? Beleza. Então, caso 5. O que ele fez aqui? Esse daqui, ele simplesmente não tratou aqueles casos diferentes de do 13, do 16. Ele fez direto, 200, 100, 50, tal, fez direto, tá? Então ele faz a parte simples e fez umas coisas aqui, ó, que eu não entendi qual era o significado, sim, qual era a função de fazer isso, né? Ele fez um P que vale 11, um Q que vale 13 e, sei lá, usou o P aqui e não usou o Q em lugar nenhum. Então, às vezes, a gente faz esse tipo de coisa, meio que a gente pega um raciocínio, será que isso funciona? E meio que abandona o raciocínio no meio do caminho. Tá? Isso acontece, isso é normal,
Só que aí a gente tem que tomar o cuidado de, ao final, reorganizar o nosso raciocínio, o nosso algoritmo, para que ele faça sentido, tá? Porque a gente sempre tem o hábito de escrever programa ou algoritmo pensando que a gente está escrevendo para a gente, que é mais ou menos o que a gente faz quando a gente vai produzir um texto. Só que a gente tem que sempre pensar que a gente vai produzir o texto para alguém, para outra pessoa. E essa outra pessoa não vai ter na cabeça dela o que nós tínhamos na nossa cabeça quando a gente escreveu o texto. Então, se o que estava na nossa cabeça a gente não botar no texto, a pessoa não vai entender, tá? Então, por isso que teve esse caso aqui, eu pensei que esse daqui seria o resto. Não, mas você botou o A, então deu errado. Beleza. E é assim, às vezes é esse o nosso erro. A gente tinha a coisa na cabeça, botou no papel, só que não botou a coisa toda que estava na nossa cabeça no papel junto. Certo? E alguém mandou algum texto no chat? Eu não estou enxergando o chat, não. Famoso X-Men, exatamente. É. Não, assim, na nossa disciplina, enquanto. Sim, agora no início eu vou ser mais né, leve na mão na hora de corrigir, porque eu sei que vocês estão aprendendo, sei que é o processo normal, e à medida que a gente for avançando, eu vou começar a parar de tratar vocês como café com leite em algumas questões. Tipo, em questões que nós já tratamos, que nós já detalhamos e esmiuçamos, aí eu vou começar a parar de tratar como café com leite e vou levar mais a sério. Até chegar no ponto que no final da disciplina assim, funcionou, ganha, não funcionou, não ganha. Tá? Mas isso vai ser gradual. A gente vai estar aqui toda semana justamente avançando para vocês progredirem aos pouquinhos em cada elemento que vocês têm que entender. Certo? Então tá. Então tá, isso daqui é o 5, cadê o 6? 9, 1, 2, 8, 6. Aqui. O que ele faz aqui? Ó? Então, ó, A dividido por 200, né, vira o B, e o A, resto da divisão por 200 é um U', tá? Foi esse? Foi. Tá. Então, ele coloca aqui o valor, né, que seria a quantidade de notas, e aqui o resto, tá? Aí, se o resto for diferente de 1, então você trata do modo fácil, que aí fica, sim, ficou meio estranho, mas tudo bem, tô relevando. Se for igual a 1, aí não utiliza a nota de 200. Já utiliza a nota de 100 e fazer o cálculo com esse daqui. Então, o A' vai ser o A menos 100. Tá? Aí ele faz A' dividido por 100, que aí vai ser o quociente, que é o quantidade de nota de 100. Aí vem a questão, tipo, ele fez isso se o resto da divisão aqui foi igual a 1, que ele fez essa conta aqui. Se não, ele não fez essa conta. Então, o cara que ele dividiu aqui, ó, por 100 é esse A'. Só que esse A', se o cara não passou por aqui, ele não fez nada. Ele não. Esse A' não tem nada. E ele faz isso daqui em diante em todas as vezes. Então, ó, porque essa é a estrutura que ele está montando. Então, ó, quando o resto for 1, ele subtrai uma de 50. Se não foi, o próximo ele está fazendo a conta com 50 com esse número novo aqui que nunca foi criado. Tá? Então ele está avançando sem tratar isso daqui. Então esse A ele deveria ter feito, se foi assim,
trata desse jeito. Se não, aí ele deveria ter feito aqui algo assim, ó. Se for esse trata do modo fácil, talvez tenha sido o problema dele. Deveria ter feito algo do tipo, sei lá, o A recebe A menos B vezes 200, por exemplo. Que aí, Isso, Então, que aí esse A, o A', quer dizer, né? Que ele chamou ali, A'. Que aí o A' ia ter um valor para um caso ou para o outro. Tá? Porque aí ele não alterou a quantidade de notas aqui. Então, ficou complicado. Além dessa nomenclatura A', depois A2', A3', fica bem confuso aqui, né? Isso funciona para derivada, mas aqui ficou bem confuso. Mas são esses detalhezinhos que a gente tem que pensar. Esse número, ele foi para onde? Né? Essa variável, ele vai para onde? Né? Para eu sei acompanhar o valor que ele tem ali. Cadê o 7? Caso 7. Tá. Aqui, o que, que aconteceu? Então, se ele tem o V1, o V3, o V é o valor que o cara quer sacar. Então, se for 1 ou 3, não é disponível. Se não, aí ele faz o valor dividido por 200. Aí o quociente foi em A e o resto foi em B, tá? Beleza. Se o B, que é o resto da divisão, for 1, 3, 6 ou 8, então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar em A, em C, V dividido por 11. Só que, reparem, é o mesmo V. Ele não alterou o valor de V. Então, né, ele está dividindo de novo por V. Né, por 100 aqui, o V por 100. O quociente ficou em C e o resto ficou em D. Aí, ó, se não, ele faz direto esse cara. Né? B dividido pelo quociente e D. Aí se o resto desse daqui for 1, 3, 5, ele vai fazer o B, que ele já dividiu aqui, por 50. Então ele não está retirando, ou ele está, calma lá. Porque ele pegou o resto. Tá, eu acho que pode ser uma questão de organização aqui, será? Tá, aí ele faz aqui, se o B for assim, ele faz esse. Ele faz com o V. Se não, ele faz com o resto. Tá, não, ele está fazendo. Aí aqui, o D é o resto do 100. Tá. Aí se o resto do 100 for aqui, se não, ele faz com o B, que é o resto do 200, se não ele faz com o D, que é o resto do 100. Tá. Aí ele faz aqui um se. Ah, tá. Não, eu acho que eu entendi o que ele fez aqui. Tá. Aqui. 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 Tá. Aí. Esse. Esse. E esse. Esse. Tá, talvez esse daqui funcione. Mas ele vai falar cédulas de A, cédulas de. Tá, que é o quociente desse. C. Tá, esse daqui talvez funcione. Tá, depois eu só vou ter que lembrar de
de corrigir a nota desse aqui, que eu, explicando aqui para vocês, eu entendi o que a pessoa quis dizer. Porque da primeira vez que eu vi, ficou confuso para mim, né? Aí, só depois que eu vi que a organização dele aqui estava diferente. Esse se, não, como estava tudo na mesma linha quando a pessoa entregou, eu entendi de uma forma diferente. Por isso que a linguagem de programação é útil para a gente, que ela coloca a forma da gente escrever de uma forma uniforme, aí evita essas ambiguidades, tá? Então esse daqui estava provavelmente certinho. Então vamos ver, esse daqui era o 7. Cadê o 8? 8. Olha lá, esse daqui, ele tá bem, sim, bem mais organizadinho, só que, ó lá, ele trata o quociente, o resto, quociente, resto de todo mundo. Só que ele não trata os casos especiais, né? Ele não trata o 13, o 11, o 16, o 18, que nem a gente viu na aula passada, né? Então, é isso que ele faz. Mas esse daqui ele já está bem mais próximo do que é o certo para a gente. Só que, sim, tanto que ele colocou já em forma, né, utilizando a linguagem C, não é? Aí temos um outro aqui, ó. Esse daqui. Esse daqui, a pessoa se enrolou só nesses pula aqui, tá? Quer ver, ó? Que ele marcou. Esse daqui é o 1, tá? Então, ó lá. O valor que ele vai pedir, né? Ele vai obter aqui, ó. Se ele for 3 ou 1, valor inválido. Se for menor do que 0 ou igual a 0, inválido também. Aí ele vai ver aqui, ó. Se o m for menor do que 100, for menor do que 200, pula para o 2. Tá? Aí ele faz aqui, ó. O n é o quociente da divisão desse por 200 e esse daqui é o resto da divisão desse por 200. Se o r for 1 ou 3, pula para o 2. Só que ele já fez a conta aqui. Ele não só já fez a conta, como ele já separou quantas notas de 200 são aqui. Aí ele mandou pular para o 2. Se não, continua. Continua significa segue a vida. Quem é? É o 2. Então, se isso ou se isso daqui, qualquer um dos dois casos, o que ele vai fazer em seguida é esse. Então, isso daqui não tem... Sim, não está surtindo o efeito que a pessoa queria. Tá? A gente tem que, às vezes, pensar justamente nessas questões. Tipo, se for esse caso, ele vem para cá, para o 2. Se não, ele vai continuar, que é vir para cá. Então, eu fiz alguma coisa de errado. Né? Aí ele vai aqui e faz o resto dividido por 100, né? E deu a quantidade de notas de 100. E põe o resto, sim, o resto o resto da divisão do resto por 100 e coloca aqui no resto também. E aí ele fala, ó, se o R for 1 ou 100, pula para o 3. Se não, continue, que ele vem para esse 3 aqui também. Só que ele já entregou as notas de 100. O problema vai acontecer do mesmo jeito, né? O problema de ele terminar com 1 ou com 3. Então esse daqui foi um errinho, né, que foi cometido aqui e foi cometido nesse caso, nesse, em todos eles. Tá? Que ele tentou organizar, se acontecer tal coisa, vai por tal caminho, e se não, vai por outro caminho, mas apontou o mesmo caminho para os dois casos. Entendeu? E com isso ele acabou não tratando esse caso especial, que é da gente não ter nota de 1, então ter que reorganizar as notas. Beleza? Então, aí aqui, esse daqui era o caso 9. Aí eu tenho o caso 10 e o caso 11, que são dois casos que estavam certos e estavam feitos em linguagem C. Então eu já vou aproveitar para revisitar aqui qual foi o caso 8. Caso 8. Isso, o caso 8, porque ele está em C, mas está incompleto.
para a gente já começar a mexer em C, que aí a gente usa esse exemplo para corrigir e eu já começo a explicar o exercício que vocês têm que entregar essa semana. Para isso, o que eu vou fazer? Vou copiar esse cara e vou mostrar para vocês a outra tela. Então, eu vou parar a apresentação e mostrar a outra tela para vocês, que é esta tela aqui. Tá? Enquanto está ali mostrando, eu mudo a tela aqui. Beleza. Estão vendo essa telinha aqui, onde tem o código C? Beleza. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o código que foi entregue para mim, certo? Esse codiguinho aqui. Tá, esse daqui... Tá. O que ele vai acontecer? Ó, eu vou mandar ele executar. Olha lá. Informe o valor a ser sacado. Múltiplos de 2. Por que ele deu isso? Ah, tá. Aí eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 300. Ele me deu, ó, total de notas de 200, uma. Total de notas de 100, uma. Uma nota de 200 e uma nota de 100 dá 300 reais? Dá. Beleza. Então ele tá certo aí. Mas aí se eu colocar 201, olha lá, ele me deu uma nota de 200 e só, ele não me deu 201. E eu pedia que a quantidade de notas entregue tinha que ser exatamente igual à quantidade de o valor pedido, não é? Então aqui eu pedi 201 e ele me deu 200 reais. Por quê? Porque ele não tratou os casos especiais aqui. Ele tratou só o caso padrão, que é o mais simples, que ele pegou o 200, a quantidade que a pessoa quer sacar, dividiu por 200. O quociente é a quantidade de notas de 200 que eu vou entregar. O resto é o que falta eu entregar para ele. Então isso eu vou usar como se fosse o valor de saque para a próxima nota, que é nota de 100. E assim por diante. Todo mundo consegue entender que foi isso que ele fez? Ah, professor, mas ele está colocando em C direto, eu não estou entendendo. O algoritmo é o mesmo, só a forma de escrever que é diferente. A forma de escrever é ditada pela linguagem. Mas o algoritmo, quem define é a gente, com o que a gente quer que o programa faça. Tá? Então, já aproveitando que a gente está aqui, para eu já ajudar em algumas coisas aqui, já tentar sanar algumas potenciais dúvidas que vocês vão ter. O que eu vejo normalmente acontecer com quem está aprendendo a programar é assim, ou vocês tendem criar variável para tudo, cria, assim, cada coisa diferente é uma variável diferente, ou querer usar sempre a mesma variável para tudo, tipo, ou excesso para um lado ou excesso para o outro. Existe um equilíbrio. Aí vocês podem se perguntar, como que eu descubro se eu estou no equilíbrio ou não? Experiência, prática. Não tem como. Por mais que eu fale para vocês, vocês só vão aprender isso com experiência na prática, tá? Mas já começar a dar uma dica para vocês começarem a pegar essa prática. Do tipo, esse valor, essa variável saque, eu usei ela aqui, não é? Que foi, o cara falou para eu sacar quanto que ele ia ter que sacar e eu botei na variável saque. Usei ela aqui e usei ela aqui, tá? Depois eu uso ela de novo em algum lugar. Olha lá. Não uso mais em lugar nenhum. Então, daqui em diante,
a variável saque é inútil para mim. E ao mesmo tempo, eu criei essa y200, que é uma variável que eu vou usar aqui, que nem eu usei a saque. Ó, y200, y200. E depois ela é usada de novo? Não. Então, eu abandonei uma variável aqui e criei outra. Essa outra eu usei aqui, abandonei e criei outra. Aí depois eu usei ela aqui, abandonei e criei outra. Eu estou criando novas variáveis para fazer coisas que eu já fazia antes e abandonando as anteriores. Então eu estou desperdiçando variável. Ah, professor, isso é um problema? Sim, no nível em que a gente está, pode não ser um problema. Mas variável é espaço em memória. Então, quando a gente está desperdiçando variável, a gente está desperdiçando espaço em memória. Então, ao invés de fazer isso, a pessoa podia fazer, ó, o saque eu uso aqui. Aqui eu vou usar o saque de novo, mas essa vai ser a última vez que eu vou usar o saque. Aí depois eu vou armazenar nesse cara aqui, no Y200. Aí eu uso aqui saque. Então, aqui, ó, saque. O saque vai ser aqui e aqui, ó, o saque de novo. Então, eu uso os valores de saque e o resto eu ponho na própria variável saque. Por quê? O resto do saque que eu fiz até o momento é o saque que eu ainda preciso fazer com as cédulas abaixo também. Então, também faz sentido. Tá? Então, eu faço aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? Então, com isso, eu apaguei todas as variáveis y alguma coisa. Então, aqui, ó, eu não preciso delas. E agora, se eu for executar, será que eu estraguei o código da pessoa? Vamos ver. 200. Uma nota de 200. Pedi 300. Uma de 200 e uma de 100. 201. Uma de 200, né? Então, deu aquele problema. Então, sei lá, 216. Opa. 216. Olha lá, uma de 200, uma de 10, uma de 5 e ficou com 215. Né? Então, aqui faltou verificar esses casos em que eu precisaria de uma nota de 1 para resolver o problema. Tá? Mas, fora isso, ficou organizadinho e ficou próximo do que era correto. Tá? Aí, alguém me perguntou aí mais cedo, ah, professor, se fizer e não ficar tão certo, eu vou tirar... Você considera alguma coisa? Considero. Por exemplo, esse código aqui, eu considerei bastante coisa. Tá? Então, sim, eu descontei um pouco porque não fez tudo, faltou uma parte do que foi pedido. Mas, sim, foi uma nota legal. Beleza? Aí, já vou aproveitar aqui para falar uma coisa que eu sei que vai ser a dúvida de vocês no trabalho de agora. Que é, alguns já me perguntaram, professor, como que eu tenho que entregar o trabalho? Vocês têm que entregar um arquivo que nem esse daqui, ó, tá vendo? Que ele tá aqui, ó, main.c. Então, esse daqui é um arquivo, que é o arquivo que o próprio compilador consegue entender e consegue executar. É o que eu quero que vocês enviem para mim. É o arquivo .c, onde dentro do arquivo está escrito o código de vocês. Tá? Não é para escrever o código de vocês no Word, salvar com um ponto qualquer coisa e me mandar, que não vai funcionar. Porque dentro do arquivo do Word não tem apenas isso que você escreveu, tem mais coisa, que nem eu tenho uma aula síncrona, uma aula assíncrona que eu mostrei, que eu mandei para vocês, que eu mostro justamente isso, né? Que no Word ele não põe só o texto que você colocou ali, ele coloca vários outros casos, PDF é a mesma coisa. Então, tem que tomar cuidado para salvar o documento da forma correta. Ah, mas professor, eu não uso esse cara aqui. Como que eu vou fazer? O meu computador tem alguma coisa que eu possa utilizar para escrever esse arquivo? Sim, o próprio bloco de notas faz isso. Só que normalmente o bloco de notas salva o arquivo com .txt.
Aí é só ir lá e ao invés de salvar como ponto .txt, salva como ponto .c. Pronto. Que aí ele vai ter dentro dele só esse texto, que é o que eu preciso para eu compilar e executar o código de vocês. Entendido? Entendido? Beleza. Então, tá. Então esse cara aqui, faltou ele tratar aqueles casos diferentes. E esses outros caras aqui, ó, vamos testar? Eles, ó, esses dois. Esses dois, eles trataram de formas diferentes uma do outro. Vamos ver se vai funcionar? Ó, vou rodar aqui direto. Vai, fi. Ai, às vezes ele agarra ali. Vamos, vamos, vamos. Vai lá. Foi. Digite o valor a ser sacado. Então, vamos colocar aqui, ó, R$300. Então, ó, uma nota de 100 e uma nota de 200. Beleza, dá R$300. Vamos ver agora, ó, 301. O que ele fez? Lá, uma nota de 200, uma de 50, duas de 20, uma de 5 e 3 de 2. Isso dá 301? Ó, 250, 290, 295 e 6, 301. Viu? Ele tratou direitinho. Agora vamos ver. 118. Olha lá, uma nota de 100, uma de 10 e 4 de 2. Tá fazendo direitinho. Agora vamos entender como que ele fez. Olha lá. Criou as variáveiszinhas dele aqui, pediu para a pessoa digitar o valor a ser sacado e o valor ele armazenou na variável saque. Aí o que ele fez? Ele verificou, primeiro, se o valor a ser sacado é maior que 0, então ele se preocupou, eu nem testei, né? Mas aqui se eu colocar, eu quero menos R$100, ele falou valor inválido, porque ele verificou aqui, né? E é maior ou igual que 5, maior ou igual que 5, ou o é par, aí ele entrou aqui. Tá? Se não, ele é válido, não é válido. Tá? Porque aí, ó, tipo, o 1 não pode, né? Porque não é maior ou igual que 5. 2 pode porque é par. 3 não pode porque não é maior ou igual que 5. 4 pode porque é par. E o resto é tudo maior do que 5. Tá, ele fez isso daqui só para falar. Tem que ser maior do que 0, mas não pode ser nem o 1 e nem o 3. Tinha uma forma mais simples de fazer isso aqui, mas ele fez. Tá? E está funcionando. Aí, ele entra aqui e o que ele faz? Ó, ele pega o valor do saque, enquanto o valor do saque for maior ou igual que 200. Se não for maior ou igual que 200, ele nem entra aqui, ele vai verificar o de baixo. Então aqui ele está verificando as notas de 200. Então ele só vai verificar notas de 200 se o valor que o cara pediu para sacar for maior do que 200. Maior ou igual que 200. E o saque menos 200 for diferente de 1. Tipo, não vai ser 201. Não é? E o saque menos 200 é diferente de 3. Então, o saque não é 203. Então, se ele pediu para sacar um valor que é maior ou igual que 200, mas não é nem 201 nem 203, o que ele faz? Ele pega aqui, ó, fator 200 é igual a fator 200 mais 1. Esse fator 200 é a quantidade de notas de 200 que ele está colocando aqui. Então, sim, ó, lembra, observa aqui, ó, o fator 200, ele tomou cuidado de iniciar com 0, o de 100 com 0, o de 50 com 0 e assim por diante.
Então isso significa que aqui é quantas cédulas de 200 ele vai entregar. Então, se ela começou com 0, ele deu mais uma nota de 200. Como ele acabou de dar mais uma nota de 200, ele vai diminuir 200 do valor que precisa ser sacado. Lembra que eu falei que esses detalhezinhos faltaram em alguns dos algoritmos que eu mostrei no início da aula? Então ele tomou cuidado de essa variável está controlando quantas notas de 200 eu vou entregar, e essa variável está controlando quanto eu ainda preciso sacar. E quando ele aumentou uma nota de 200, ele diminuiu 200 do valor que precisa ser sacado. Tá? Aí ele vai fazer isso enquanto o saque for maior do que 200, mas não for 201 nem 203. Tá? Se o valor do saque diminuir de 200, ele passa para ver se ele precisa sacar nota de 100. Ou, mesmo assim, se for acima de 200, mas for 201 ou 203, ele vem para cá. Porque aí a gente sabe, a gente vai precisar dar uma nota de 100, porque a gente vai ter que quebrar os valores abaixo, porque a gente não tem nota de 1 para dar 1 ou 3. Né? Então ele vai deixar sobrar aqui 201. Aí ele vai dar uma nota de 100 aqui. Aí depois ele volta. Vai ver se dá uma nota de 100, mas se vai sobrar 1, então ele não dá. Aí ele vem para baixo. Aí ele vai fazendo esse teste aqui. Com isso ele está verificando. Se eu entregar essa nota, vai sobrar 1 ou 3? Se sobrar 1 ou 3, eu não posso entregar essa nota. Então eu entrego a nota de baixo. E vai fazendo essa mesma verificação. E uma hora isso vai ser resolvido. Que nem o raciocínio que nós fizemos lá na aula passada. Entenderam o que ele fez aqui? É um E, é o E lógico. É isso, isso, isso. Isso eu passei, tem um dos vídeos que coloca isso daí, que é esse daqui é o E, ele colocou um OU aqui em cima, ó, isso daqui é o OU, né, o OU lógico, esse daqui é o diferente, e eu acho que são esses de lógica, né, e tem os maior igual, menor igual, né, que é mais simples. Certinho? Então, esse daqui ele funcionou direito, tá? Aí vamos ver um outro algoritmo. Esse outro aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Tá, deixa eu ver se ele tá bonitinho. Eu acho que tá. Vamos ver. Vou tentar executar ele direto para ver se ele vai funcionar. Belezinha. O valor do saque, 300. Lá, uma nota de 200 e uma de 100. Beleza. Aí, valor do saque, sei lá, 216. Uma de 200, uma de 10 e 3 de 2. Tá certinho. Agora vamos ver aqui, ó. 201. Uma de 100, uma de 50, duas de 20, uma de 5 e 3 de 2. Tá fazendo direitinho. Agora vamos ver como que ele fez. Ele fez de uma forma... Assim, o raciocínio dele foi diferente do raciocínio do outro. Mas o resultado foi o mesmo. Olha o que ele fez aqui, ó. Primeiro ele pediu para eu entrar com valor e ele só aceitou quando o valor que eu saquei não era negativo. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, menos 15, ele fala, não pode ser negativo. Aí eu peço menos 100, não pode. Se eu botar 100, aí ele aceita. Tá? Então ele fez essa coisinha a mais usando o do while aqui. Tá? Só aceitou quando o valor atendia o fato dele ser maior do que 0. Lógico que ele poderia ter feito isso direto sem usar esse marcador aqui. Né? Se ele podia ter feito aqui, ó,
sem esse marcador, o valor do saque. Aí ele faz aqui, ó. Enquanto o saque for menor do que 0, faz aqui, e esse marcador todo aqui ia embora, não precisa disso daqui, ó. Porque aí ele acabou criando uma variável a mais para representar algo que ele já tinha representado com outra informação. Né? Menos 15, 100, aí ele seguiu, tá? Mas isso é o tipo de coisa que com a prática vocês vão entendendo. Aí, beleza, chegou aqui, aí ele verificou, ó. Primeira coisa que ele verificou, se o valor que ele pediu para sacar é 1 ou 3, não é possível sacar. Aí ele veio para cá. Se o valor do saque, se o resto da divisão do valor do saque por 200 for 1, for diferente de 1, desculpa, for diferente de 1 e diferente de 3, então ele vai fazer o quê? Ele vai falar aqui, ó, a quantidade de notas que você vai ter, saque dividido por 200 é a quantidade de notas. Tá? Imprimiu e retirou aqui, ó, pegou o resto para colocar o valor do saque. Tá vendo? Ele está usando a mesma variável, né? Saque e saque. Se não, tipo, se não foi, se ele não atendeu aqui, se o resto da divisão for de 200, do saque por 200 for 1 ou 3, ele vem para cá. Aí ele vai ver se o valor do saque for maior do que 205, né? Se o valor do saque for maior do que 205, ele vai dar uma nota de 200 e diminuir. Mas esse daqui nunca vai acontecer, né? Porque se ele não é 201 nem 203, né? Não vai ser esse. Aí ele vem para cá. Só que aí, tipo, o 201 e o 203 não vai entrar aqui. Aí ele vem para cá. O 201 e o 203 vai entrar aqui. Aí ele vai dar nota de 100. Aí ele dá nota de 100, exceto se o resto for 1 ou 3. Se o resto não for 1 ou 3, ele vem para cá. Aí ele vai dar nota de 50. Mas eu acho que ele pode ter um erro aqui. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Um testezinho, tipo 401. Não, ele deu certo. Deu uma nota de 200. Se o resto da divisão for diferente de 1 ou de 3, se não for maior do que 205, se o saque for maior do que 205, isso daqui é para evitar esse cara? Ó. Porque aí não é uma nota de 200, são mais notas de 200. Tá, então esse cara aqui acabou de que pegou esse caso aqui, que eu pensei, porque ele estava evitando de botar nota de 200. Só que quando fosse mais de uma nota de 200, ele não ia funcionar. Só que ele botou esse cara aqui e esse cara pegou uma nota de 200. Ah, mas olha aqui. Falhou numa coisa, quer ver? Ó? 601. Olha lá, no 601 ele dá uma nota de 200. É porque ele pensou no caso em que precisava de duas. Aí ele falou, não,
Se precisar de 2 notas de 200, então eu dou só uma e o resto eu calculo de baixo. Mas e se precisar de 3, ele não está resolvendo aqui, porque ele só deu uma nota de 200 aqui. Aí aqui esse cara ele tem R$401. Não? Ah, não, mas ele tira aqui e ele compensou aqui nas notas de 20. Tá, só que aí ele não deu a menor quantidade de notas possíveis, né? Então, tá? Ainda tem um pequeno probleminha nesse daqui, mas ele estava indo no caminho certo. Ele só tinha que tratar aqui de forma diferente, tá? Mas aí eu tenho que tratar, mostrar um negocinho para vocês, que é onde alguns dos alunos se perdem. Nessa transição, né? Nesse momento de passar do algoritmo, do raciocínio, para passar para a linguagem, tá? O que a gente tem que fazer aqui? Ó? A gente tem que entender o que vai acontecer com cada uma das nossas variáveis. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que é chamado de teste de mesa. Tá? Eu vou conseguir fazer com vocês? Que aí eu não... Tá, eu vou ter que compartilhar a minha tela para vocês conseguirem enxergar. Tá? Então, deixa eu mudar aqui. Para a apresentação. E vou apresentar a tela inteira. Tá? Oi. Percent T, na hora do printf, se fizer assim, percent T, barra T, é uma tabulação. É um espaço tabulado, dá, sei lá, 5, 4 espaços, né, só para alinhar, é para fazer alinhamento. Ah, tá, mas daí é questão de gosto, é preferência, né? Assim, tem gente que prefere as coisas mais organizadinha, alinhadinha, aí vai no barra T para exatamente, para alinhar as coisas, né? Mas é só para, né? Ah, entendi. Faz sentido. É barra T de toque. Então tá. Então o que nós vamos fazer agora? Tá, eu vou seguir esse algoritmo aqui num teste de mesa para entender o que aconteceria com ele, tá? Então, o que eu faço? Eu pego as variáveis que eles vão utilizar aqui, as variáveis estão declaradas aqui, e eu vou botar no meu teste de mesa. O que é o meu teste de mesa? É uma planilha, é uma tabela. Vocês estão vendo a minha planilha aqui agora? Tá dando para ver direitinho? Tá embolado? Não. Tá. Então, ó, que variáveis que nós temos? Ó, saque, fator 200, fator 100. Então, eu vou colocar todas elas aqui. Ó. Saque. Primeiro, eu vou colocar aqui um N, não, um passo. Tá? Aí, agora eu vou colocar esses caras aqui. Ó. Saque. Aí tem esses todos aqui. Ó. Assim que o meu computador decidir obedecer o que eu mandei. Isso. Fator 200. Fator 100. Acaba que eu tenho a leve impressão que por preguiça eu acabo fazendo mais coisa do que eu precisava. Então, ó, fazer assim, fator 50. Fator 20, fator 10, fator 5 e fator 2, não é?
Eram esses os carinhas que nós precisávamos. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a situação de cada uma dessas variáveis a cada comando do meu programa. Então, ó, logo de cara, aqui, ó, quando ele declara esses carinhas, ele já coloca, ó, o fator 200 valendo 0, o fator 100 valendo 0, todos esses daqui valendo 0. Então, ó, esse cara vale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esses daí estão com valor 0. Saque, ele não botou nada, então eu não sei o que tem ali. E o passo, vou colocar o passo 0, né, porque é na inicialização. Beleza, aí ele veio para cá. Digite o valor a ser sacado e pediu para o cara armazenar em saque. Beleza? Então, aí o que o cara digitar nesse passo aqui vai parar em saque. Então vamos aqui, ó, o próximo passo. Vamos supor que o cara digitou 201. Quando ele digitou 201, isso veio parar em saque. Entenderam? E os valores anteriores continuam valendo. Então eu não preciso repetir aqui não, tá? É o valor anterior que está valendo ainda para essa linha, certo? Aí agora aqui eu vejo, ó, se o saque for maior do que 0 e o saque for maior ou igual que 5, ou o resto da divisão do saque por 2 for 0, tá? Ele está verificando toda essa condição aqui. Tá? Então eu vou ver no 2. Aí aqui, além dessas variáveis, o que eu vou precisar aqui? Vou inserir uma linha aqui, eu esqueci, uma condição. Porque nessa linha eu não estou calculando o resultado de nada. Eu estou verificando aqui, ó, o saque é maior do que 0? Aí eu vou ver aqui, ó, nesse momento aqui, o saque é maior do que 0? Nesse momento o saque é 201. Então ele é maior do que 0. Né? Então, por enquanto, é verdade aqui. E o saque é maior do que 5? Maior ou igual que 5? Sim. Então é verdade. Ou o resto da divisão o resto da divisão por 2 é 0. Mas como aqui é verdade, verdade ou falso dá verdade. E verdade deu verdade. Então a condição aqui deu verdade. Certo? Então, se a condição deu verdade, a gente vai entrar nesse if, não é? Então, entramos nesse if. Aí vamos ver, enquanto essa condição. Então, vamos verificar mais uma condição. Então, ó, passo 3. Nessa condição, o saque é maior maior ou igual que 200? É, ele é 201. O saque menos 200 é diferente de 1? Saque menos 200, ó, 201 menos 200 vai dar 1. É diferente de 1? Não. Então, deu esse, e verdadeiro, e falso, e verdadeiro. Então, vai dar falso. Se der falso, então significa que ele não entra nesse while. Ele não entrou aqui, veio para cá. Então, nessa condição, deu falso. Aí ele foi para a próxima. Para a próxima condição. Enquanto o saque é maior ou igual que 100, verdade, né, porque é 201, e o saque menos 100 é diferente de 1, então 201 menos 100 dá 101, que é diferente de 1, e o saque menos 100 é diferente de 3. Então deu verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, deu verdadeiro. Então significa que ele entra nesse while. Ele entrou aqui. Aí ele vai fazer fator é igual a fator mais 1. Então, ó, o fator 100, né? Então, o fator 100, olha lá, vai receber... Ah, mas essa daqui é a linha de baixo, né? Então, na linha 5. Fator 100 recebe fator 100 mais 1. Então, era 0 mais 1, vai para 1. Aí, agora, a próxima linha. Saque recebe saque menos 100. Então, na próxima linha, o saque
que era 201, menos 100, vai para 101. Tá? Aí, chegou no fim do while, ele vem para cá, que é o próximo passo. Então, 7. Mas, professor, quando você estava aqui da vez anterior, você estava 4. Sim, esse daqui não é a linha do código que eu estou fazendo, é a execução que eu estou. E eu posso executar essa linha várias vezes. Então, é a 7ª linha que eu estou executando, que é a mesma desse daqui. Tá? Só que o que mudou? Mudou o valor da variável. Quando eu estava aqui, a variável saque tinha valor 201. Agora ela está com valor 101. Então as coisas mudaram. A variável mudou, então a condição pode ter mudado. Então vamos verificar aqui. Ó. O saque é maior ou igual que 100? É, porque é 101. E o saque menos 100 é diferente de 1? Não, porque o saque agora é 101. Menos 100 ele vai dar exatamente 1. Então aqui dá verdadeiro, aqui dá falso, e aqui dá verdadeiro, né? Porque o saque menos 100 é diferente de 3. Mas aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro dá falso. Então, se ele deu falso, ele não entra nesse while. Então, ele passou uma vez pelo while, quando o saque era 201, depois da segunda vez ele não passa. Ele sai daqui e vem para esse. Então, vem para a próxima linha. Que aí ele vai verificar esse cara aqui, ó. O saque é maior do que 50? Maior ou igual que 50? É, porque é 101. O saque menos 50 é diferente de 1? Sim, porque o saque menos 50 vai dar 51. E o saque menos 50 é diferente de 3? Sim. Então, esse cara dá verdade. Se dá verdade, ele entra nele. Então, ele vai para a linha 9. Aqui é esse daqui, ó. Fator 50 recebe fator 50 mais 1. Então, ó, fator 50 vai receber o fator 50 mais 1. Era 0, vai para 1. Aí na linha 10, o que ele vai fazer? O saque recebe saque menos 50. Então, saque recebe saque menos 50. Então, 101 menos 50, 51. E terminou aqui, voltou para o while. Então, ele verificou o while, vai verificar o while de novo. O saque é maior do que 50? Sim. Saque menos 50 é diferente de 1? Não, ó, porque 51 menos 50 dá exatamente 1. Então, verdadeiro e falso e verdadeiro vai dar falso. Então, deu falso, segue para a próxima linha. Né? Então, ele não entrou nesse while, ele vem para cá. Então, ele veio para esse, que aí ele veio verificar ali, ó. A linha 12, ele vai verificar. O saque é maior ou igual que 20? É. O saque menos 20 é diferente de 1? Sim. Vai dar 31. O saque menos 20 é diferente de 3? É. Então, beleza. Então, deu verdade. Aí ele vai entrar aqui. Vai dar, ó, fator 20 recebe fator 20 mais 1. Então, ó, fator 20 recebe fator 20 mais 1. Era 0, vai para 1. Aí agora, saque, é isso, recebe saque menos 20. Então, saque era 51 menos 20, 31. Aí agora ele vai fazer o quê? Ó, chegou aqui, ele volta para o while. Então, ele veio aqui e ele fez o quê? Ele verificou, ó, o saque é maior do que 20? Maior ou igual que 20? Sim, 31. O saque menos o 20 é diferente de 1? Sim. O saque menos o 20 é diferente de 3? Sim. Então deu verdade e verdade e verdade. Deu verdade. E agora, o que ele faz? Ele vem para cá, ó, fator recebe fator 20 mais 1. Então, fator 20 é esse daqui, ó. Tá? Então, era 1 mais 1 vai dar 2 agora. Aí para a linha de baixo. 17. O saque recebe o saque menos 20.
Então aqui, ó, menos 20 deu 11. Aí ele vai para o outro aqui, ó. Terminou. O saque é maior ou igual que 20? Não, porque deu 11. Então, falso e qualquer coisa vai dar falso. Então, aqui deu falso. Aí, 19. Então, ele deu falso aqui, não entrou nesse, ele veio para cá. O saque é maior do que 10? É. O saque menos 10 é diferente de 1? Não. Então, esse aqui já deu falso, né? Verdadeiro e falso já deu falso. Se deu falso, ele não entrou aqui. Ele segue para o próximo. O saque é maior do que 5? Sim. O saque menos 5 é diferente de 1? É. E o saque menos 5 é diferente de 3? Também é. Então, ele vai dar verdade. E vai entrar aqui, ó. Fator 5 é fator 5 mais 1. Então, fator 5 está aqui, ó. Então, fator 5 mais 1. Então, era 0, deu 1. E agora, eu vou precisar desse daqui, ó. Saque é igual ao saque menos 5. Então, era 11, vai menos 5, deu 6. Aí agora, terminou, volta para cá. O saque é maior do que 5? É, porque é 6. O saque menos 5 é diferente de 1? Não. Então, esse aqui deu falso. Então, se deu falso, ele não entra nesse. Ele vem para cá. Aí ele vai verificar. O saque é maior do que 2? Sim. Então, verdade. Opa. Verdade. Se o saque é maior do que 2, fator 2 recebe fator 2 mais 1. Deixa eu vir aqui em cima onde está o fator 2. Esse aqui. Então, era 0, ele vai para 1. Aí ele faz saque, recebe saque menos 2. Então, saque era 6 menos 2, 4. Então, só colocar aqui. Então, foi para cá, volta e vai para o while. O saque é maior ou igual que 2? É. Então, deu verdade. Opa, verdade. E fator recebe fator mais 1. Fator 2 mais 1. Então, era 1 mais 1, 2. Aí, saque recebe saque menos 2. Então, era 4 menos 2, 2. Aí agora, voltou de novo pro while. O saque é maior ou igual que 2? É. Então, fator recebe fator. Então, se é verdade, então, 31, 32, 33. Tá. Aí veio para cá. Fator 2 mais 1. Então, era 2, vai para 3. E o saque menos 2. Então, era 2, vai para 0. Aí ele volta para cá. O saque é maior ou igual que 2? Não. Então, deu falso. Aí agora ele vai fazer esses aqui, ó. Que é imprimir cada um deles. Ele vai imprimir fator 2, fator 5, fator 10, fator 20, fator 50, fator 100 e fator 20, que são esses valores aqui, ó. Qual é o último fator 2? 3. Qual é o último fator 5? 1. O último fator desse daqui, 10, 0. Então, o último fator 20 é 2. O último fator 50 é 1. O último fator 100 é 1. E o último fator 200 é 0. Então, ele vai entregar uma nota de 100, uma nota de 50, 2 notas de 20, 0 notas de 10, uma nota de 5 e 3 notas de 2. Aí eu falo para vocês, para que serve isso?
isso daqui serve para a gente acompanhar o algoritmo como se a gente fosse o programa, como se a gente fosse o computador, executando passo a passo. Isso ajuda a gente entender como o programa vai funcionar e entender onde o erro está acontecendo. A gente sempre vai fazer isso? Não. Mas às vezes a gente vai fazer isso. Quando a gente não conseguir achar o erro, a gente faz esse tipo de coisa. Com o tempo, vocês conseguem fazer esse tipo de coisa meio de cabeça. Às vezes a gente precisa botar no papel. Tá? Então, isso é algo que ajuda quando a gente está perdido, quando a gente está com o nosso programa sem funcionar e sem saber o que está acontecendo. Entenderam? Então, isso daqui é o que é chamado de teste de mesa. É para a gente acompanhar passo a passo o que vai acontecer. Tá? E isso é útil quando a gente. Eu não sei se inverter a ordem disso vai ser diferença. Um teste de mesa vai tirar essa dúvida, se você não consegue identificar isso sem o teste de mesa. Tá? Às vezes o teste de mesa é justamente para a gente conseguir começar a enxergar as coisas que sem ele a gente não enxergaria. Mas a partir do momento que a gente consegue enxergar sem o teste de mesa, pode deixar ele de lado e fazer as coisas, né, de forma mais livre, porque ele gasta um tempo danado. Entenderam o que a gente fez aqui? Sim? Não? Talvez? Dormiram? Mais ou menos? Não, sim, você não precisa. Foi o que eu falei agora há pouco. Isso daqui é uma ferramenta para você entender como o seu programa tá funcionando. Quando que isso vai ser útil? Quando você está perdido, tipo, cara, eu escrevi tudo, eu escrevi certo, ou pelo menos eu acho que está certo, e está dando errado. Onde está o erro? Você vai ter que identificar o que o programa está fazendo diferente do que você acha que ele está fazendo. Então, como que você vai fazer? Uma das formas é usando o teste de mesa para identificar, tá, aqui o programa vai fazer isso, aqui o programa vai fazer isso. Quando chegar aqui, putz, eu achava que essa conta ia dar tal valor, mas deu outro valor. Tá? Então, quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui? Eu acabei de lembrar desse caso aqui, ó, desse outro programinha que a gente usou aqui. Ó. Esse programinha que a gente usou. Tá? Eu vou dar uma simplificada aqui para a gente chegar nesse ponto mais rápido. Quer ver? Ó? Qual foi a questão nesse cara aqui? Por que ele deu errado? Tá. Entendi. Esse daqui eu copiei pela metade. Quer ver? Beleza. Então a pessoa, vou pedir aqui, ó, quanto que era? 601, né? Que dava erro. Isso. Então vou fazer o teste de mesa com esse cara aqui para o 601. Tá? Eu não vou fazer ele até o final, porque o grande problema ele está logo no início, né? Porque ele entregou só uma nota de 200, ele tinha que ter entregue 2 notas de 200. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu preciso... Tá, eu vou tirar esse marcador aqui que ele não precisa, que é menos coisa que a gente vai fazer. Ali. Vai. Tá. Tiro este marcador. Tá. E aqui, enquanto o saque... Tá. Beleza. Ele vai funcionar assim. Então eu preciso de saque... 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 Tá, é só saque. Então beleza.
Então, aqui. Então, preciso de condição e saque. Então, vou apagar tudo aqui. E vamos verificar. Tá, chegou aqui, saque começa com 0. Então, saque começa com 0. Aí vem do, então ele sempre vai executar esse cara uma primeira vez, pelo menos. Imprimiu na tela e pediu para o cara digitar o valor a ser sacado. E ele vai armazenar no saque. A gente vai testar com 601. Então, 601 vem parar aqui no saque. Tá. Se o saque for menor do que 0, não é. Então, deu falso. Como deu falso, ele não fez isso daqui. Ele seguiu. Aí, enquanto o saque for menor do que 0, deu falso. Como deu falso, ele não voltou no do while, ele seguiu para cá. Imprimiu, você pretende sacar 601. Não é? Beleza. Aí depois, se o saque for igual a 1 ou igual a 3, não é. Então, deu falso naquela condição ali também. Beleza, então ele não entrou aqui. Ele veio para cá. Se o resto da divisão do saque por 200 for diferente de 1 e o resto da divisão do saque por 200 for diferente de 3, aí eu vou perguntar, o resto da divisão por 200 é diferente de 1? Nesse caso aqui, não, vai dar 1. Então aqui deu falso. Então falso e verdadeiro dá falso. Então aqui deu falso. Se deu falso, ele entra no if. Ele não entra nesse if aqui. Deu falso. Aí ele vai entrar nesse else. Aí ele vai ver esse else. Mas aí ele vai ver if. Se o saque for maior do que 205, o saque é maior do que 205? É 601. Então ele entra aqui. Aí ele fala, imprime, né, uma nota de 200. Então ele deu uma nota de 200 aqui e diminui 200 aqui. Então ele diminuiu 200, então deu 401. Deu 401. E deu uma nota de 200. Aí ele vai seguir. Aí ele vai fazer o 100, né? Vai fazer para 50 e aqui no 20 que ele vai dar problema. Mas qual é a grande questão? Agora, ele ainda precisa sacar 401 e ele já está testando nota de 100. Ele não vai voltar para nota de 200. Então, aqui quando ele definiu que se o saque é de maior de 205, eu entrego exatamente uma nota de 200, foi o erro dele. Porque ele tinha que ter feito parecido com isso daqui. Ó. Aqui ele verificou quantas notas ele ia precisar. Tá? Então, ele errou aqui. Porque isso funcionava para o 201 até o, sei lá, o 401. Mas não para o 601, por exemplo. Entenderam? Então, isso daqui seria uma forma de quem criou esse programa, mas teve esse erro, identificar onde está o erro. Tá? A pessoa precisa fazer o teste de mesa para identificar? Não, com o tempo, com a experiência, vocês vão olhando para o código e analisando ele e entender isso. O teste de mesa é só uma forma um pouco mais concreta de, enquanto vocês não têm essa experiência, entender como achar esse erro. Eu não vou cobrar que vocês façam o teste de mesa. Eu estou oferecendo essa ferramenta para vocês, né? Não fui eu que criei, isso já existe há décadas, mas estou mostrando para vocês que se vocês acharem que essa ferramenta pode ajudar vocês a identificar o erro do programa de vocês, vocês podem utilizar. Mas não é algo que eu vou pedir uma atividade de faça o teste de mesa para tal coisa. Não.
Se vocês acharem que fazer o teste de mesa vai ajudar vocês a acharem o erro do programa de vocês, façam. Se vocês acharem que vocês conseguem identificar o erro do programa de vocês sem o teste de mesa, ótimo, melhor ainda. O que não pode é vocês ficarem perdidos, porque o programa tem um erro, não consegue achar o erro e não aceita usar o teste de mesa. Aí vocês estão, sim, assumindo que eu não sei, sim, não consigo achar, mas também não vou usar essa ferramenta que eu sei que pode me ajudar. Tá? Então, sim, não é algo que eu vou cobrar uma atividade, use teste de mesa, mas pode ser útil. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Então, o que eu preciso só relembrar vocês? Quando vocês forem criar o código de vocês criarem o código para me enviar o arquivo .c. Igual aqui, eu estou usando esse editor, que é o bloco de notas ++. Ele está usando o arquivo .txt. Vocês estão conseguindo ver aqui em cima? Tá? O que eu quero que vocês façam é, se fizer um código que nem esse assim, você vai lá e salva como, né? Aí coloca, assim, eu vou botar tudo só para não dificultar, e coloca aqui, ó, arquivo.c e salva. Beleza. Ah, professor, mas eu não tenho esse bloco de notas ++ de vocês. Tudo bem, isso funciona a mesma coisa no bloco de notas normal. Ou usar essa ferramenta que nós temos aqui, né, o Replit, e vocês, a partir daqui, vocês baixam. Cadê? Aqui. Vocês mandam baixar o arquivo e ele vai baixar o arquivo zipado para vocês. Aí é só dezipar e lá dentro vai estar esse arquivo main.c. Aí é só pegar o arquivo .c e enviar para mim, tá? É só o arquivo .c. Nesse trabalho, não é para fazer no papel e tirar foto, não é para gerar PDF, não é para enviar executável, é para enviar o arquivo .c. Por quê? A forma como eu vou testar o trabalho de vocês é, eu vou pegar o trabalho, o código, e vou executar, que nem eu fiz com esses aqui, eu vou executar e vou ver se vai dar certo. Tá? E só para terminar aqui, o que eu pedi para vocês fazerem nesse trabalho? É algo simples. Por que é algo simples? Porque vocês estão no começo. Tá? Então a gente começa simples e depois vai complicando. O que eu pedi para vocês? Está aqui, ó. Para vocês escreverem um código em linguagem C que execute o que está descrito aqui nesse algoritmo. Tá? Ele vai ter que receber 3 números reais, calcular a média desses 3 números reais e mostrar o resultado. Outra forma de descrever o mesmo algoritmo é com esse fluxograma. Vocês vão ter que ler os 3 valores reais, que aqui eu chamei de A, B e C. Chamei de A, B e C, podia ser qualquer outro nome. Aí eu calculei a média dos 3 números reais e imprimi a média. E aqui é um pseudocódigo que faz algo parecido. Ele imprime uma mensagem pedindo digite o valor de A. Aí ele lê o valor de A. Digite o valor de B. Lê o valor de B. Digite o valor de C. Lê o valor de C. Aí ele faz a conta e imprime o resultado da conta, né? Sendo que os valores aqui são reais. Então, 3 formas de eu representar o algoritmo. Eu quero que vocês peguem esse algoritmo que está representado de 3 formas diferentes aqui e escrevam o código em linguagem C. Tá? É bem simples,
bem inicial, porque é o primeiro contato de vocês. Nesse caso, eu quero ver se vocês já estão se ambientando com esses comandos básicos do C, de como criar main, como fazer o include e como usar printf, scanf e as operações matemáticas básicas, tá? É o que eu espero de vocês nesse código. E saber salvar o arquivo no formato correto, enviar o arquivo, essas coisas mais básicas, porque mais para frente a gente vai começar a ficar um pouquinho mais elaborado. Alguma dúvida? Não? Então, pessoal, para nossa aula de hoje era isso, tá? Então, espero ter tirado as dúvidas, tá? Ah, lembrando, esse exercício dessa semana é individual, né? Os trabalhos são em grupo e os exercícios são individuais. Então, esse é individual. Cada um fazer o seu e entregar. Beleza? Então, por hoje é isso. Ai, cadê vocês aqui? Eu perdi. Ah, mas por quê? Porque as pessoas. Sim, não, é o hater. O cara é hater. Falou.